Sobremaneiras contentes com Jesus, levante as mãos e digamos: graças a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, e vamos ler 4 versículos na Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Leamos no livro do Apocalipse, o capítulo de número 16, versículo 8, 9, 10 e 11. Livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Podeis assentar todos, o meu muito obrigado. Por estes versículos que nós lemos nesta noite, aos ouvidos de todos os santos irmãos, comungando nesse espírito profético, nós podemos dizer com isso que é já a última hora. Nós podemos dizer com isso que é já a última hora. Nós podemos dizer com isso que é já a última hora. Todos os irmãos hão de convir comigo de que algo repentino e inesperado está para acontecer na face da terra. Essa história de última hora de vinda de Jesus Cristo não é produto da mente nervosa dos pentecostais. Não está esculpido nos tratados de sociologia, de física, de botânica, de geografia e de metafísica. Essa história da volta de Jesus, do desaparecimento de um povo da terra, é uma promessa pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. 2.897 referências em todas as páginas seletivas da Bíblia Sagrada se faz alusão à volta iminente de Jesus Cristo. 318 referências estão estampadas nas páginas do Novo Testamento de que Jesus vai voltar. Ele preveniu-nos que antes que ele voltasse para estabelecer o arrebatamento da igreja, o seu reinado teocrático na terra, se alardariam em toda a superfície do globo terráqueo sinais que estupefariam a mente dos mais entendidos deste mundo. Os sinais estão se evidenciando no palco da escatologia, dizendo-nos, por conseguinte, que é chegada a última hora. Talvez, quem sabe, nesta cruzada de tantas bênçãos que todos nós estamos ao rimo do Senhor, desde terça-feira até agora, as bênçãos de Deus têm caído aqui copiosamente. Mas tomara Deus que esta noite seja a última noite desta cruzada, pois é o sonho de todos os crentes em Jesus Cristo. As coisas estão indo de mal a pior nos 5 continentes. Uma onda alarmante de sinais ocorre sobre toda a superfície da terra. Algo está para acontecer. Sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, ciência multiplicada, clube atômico, bramido do mar e das ondas, apostasia generalizadas na terra, esfriamento do amor. Tudo isto são evidências que cronometram a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto conhecemos que é já a última hora. Há um comentário nesses dias em Goiânia, em nossa capital, de um clima
que estamos vivendo não há menos de um começo de uma estufa. Parece-nos que está faltando algo mais de oxigenação no globo. Sim, senhoras e senhores. Com a destruição da camada de ozônio, que é o filtro protetor da atmosfera terrestre, o oxigênio começa a faltar no globo. E com o desaparecimento da camada de ozônio, o sol começa a brilhar com mais intensidade para promover o câncer da pele nos homens. Eis que chegarão dias de Jeová, Isaías escreveu, que Deus ferirá o sol 7 vezes mais. Um clima de chuva ácidas já começam a cair na terra. E ao mês e 15 dias passado, o cinturão verde da América do Norte, no Texas, foi acometido de uma praga de gafanhoto no produto hortigranjeiro. A terra começa a prantear e se murchar. E o produto da oliveira começa a mentir. Mas eu confiarei no Senhor, porquanto conhecemos que é já a última hora. Algo está para acontecer no dizer das profecias. Jesus Cristo enfaticamente nos ensinara que nos últimos instantes e derradeiros da igreja de Deus na terra, haveria o bramido do mar e das ondas. Segundo os pesquisadores dos sistemas dos oceanos, Copacabana, Terra do Flamengo e Leblon, daqui mais a 5 anos não existirá mais. Algumas cidades brasileiras estão sendo invadidas pelos oceanos para se cumprir o bramido do mar e das ondas. A Holanda mandou técnicos aqui há 2 meses passado no Brasil para fazer uma concordata com as autoridades nacionais para que parasse de desmatar a Amazônia, porque com o desmatamento da Amazônia, a poluição dos rios e dos mares e da atmosfera terrestre, a camada de ozônio começa a desaparecer e esses materiais poluentes começam a ir para a Antártida, para promover o degelo da Antártida. E enquanto o continente da Antártida é degelado, os oceanos começam a subir de nível, bramido do mar e das ondas. Isto também nos diz que é a última hora. Aleluia. 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 Algo está para acontecer. Só existe na terra 10% de água potável para o homem ingerir. As demais águas são marés vermelhas e rios poluídos. O mundo está por um fio. A economia internacional está na bancarrota. E não há solução na política, nem na economia, nem nas religiões. Não há saída para a direita, nem para a esquerda. Não há saída para a frente e nem para a retaguarda. A única janela que mostra-nos a saída é a porta da nova Jerusalém. Pode levantar a mãozinha para o céu e glorificar o nome de Cristo. Vamos ouvir mais uma vez. A economia de mercado está falida. As reservas do Tesouro Nacional é de 6 bilhões de dólares. Não se dá conta de pagar o juro da dívida externa. 40% dos brasileiros já passam fome. A terra começa a ser assolada pela fome. Na manifestação do cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse.
Irmãos e irmãs, eu começo a perceber um gemido no coração do crente sincero. Eu começo a entender que muitos crentes verdadeiros estão dizendo comigo agora: venha esta noite, Jesus, leva-nos. Olhem para cá. Daqui a pouco vai haver uma explosão atômica na Terra. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Um míssil nuclear comporta 450 ogivas atômicas. Ela pode ser computada agora em Moscou e ela cai no Brasil em 20 minutos. E quando ela cair, ela fura um buraco de 150 quilômetros de diâmetro com fogo e uma camada de fumaça. Jesus disse: eis que chegarão dias que as potências dos céus serão abaladas. A palavra céus na língua do original quer dizer as potências do Curanon serão abaladas. E a palavra Curanon é o derivado do urânio. E o urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. E Pedro reverenda a palavra de Cristo e diz: os céus que agora existem haverão de passar com estrépito e estrondo, e os elementos ardendo se queimarão, a terra e as obras que nela se queimarão. Malaquias toma a palavra e diz: e Deus não deixará na terra nem raiz e nem ramos, mas para vós que temeis ao nome do Senhor nascerá o sol da justiça. Salvação trarei debaixo de vossas asas, saltareis e correreis como bezerro solto nas estribarias. Aleluia. Pode glorificar a Deus agora. Pode glorificar a Deus agora de coração aberto. Tem a hora de se glorificar a Deus. Tem a hora. E tem a hora de se ouvir também. Olhem para cá. Eu tenho milhões de coisas a vos falar, mas prometo falar somente no tempo. No dia que eu for um pregador que começar a cansar o meu auditório, eu tenho que procurar fazer outra coisa. Jesus vai voltar. E haverá 3 coisas quando Jesus voltar. Olhe para mim. Haverá o toque da trombeta. Haverá a voz do arcanjo e haverá o alarido. Oh, glória a Deus. Ele vai ficar nos ares. Ninguém o verá. Porque ele vai voltar em 7 milésimos do segundo, que é um abrir e fechar de olhos. Dos ares haverá o alarido e o toque da trombeta. Olhe para cá. E os espíritos daqueles crentes que já partiram primeiro do que nós, que estão no paraíso, vão ouvir o alarido e a trombeta tocar. E o espírito deles vai procurar o corpo e vai subir no abrir e fechar de olhos ao encontro de Jesus dos céus. Quantos creem nesta verdade, glorifique o nome de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu prometo em nome de Jesus Cristo encher o vosso coração de muito gozo aqui hoje. Muito gozo. Deixarei vocês leve no ar. E muitos de vocês vão sentir o toque das mãos suave e cálida de Cristo, teu amado Senhor. Olhem para cá. O que eu não entendo,
mas aceito-as por fé. É daqueles irmãos que morreram primeiro do que nós. Os primitivos, aqueles que já foram. Refiro-me agora àqueles crentes que foram torturados. Refiro-me agora ao Coliseu de Roma, a noite de São Bartolomeu na França. Aqueles irmãos eram mortos, 11 de Hebreus, decapitados, lançados às covas dos leões e às fogueiras. Não negaram a Cristo. Eu não aceito dizer que a igreja vai passar ou entrar meio à grande tribulação, não concordo, mas aceito que ela vai entrar em princípio de dores. Não sei até quando a liberdade religiosa se durará mais no Brasil. Parece-me que vejo aquelas mulheres com seus filhos entre as pernas, o Coliseu de Roma lotado de gente, e aqueles meninos com aquele rosto pálido, inocente, olhando para sua mãe, dizendo: mamãe, por que é que estamos aqui neste anfiteatro? Por que, mamãe? E os Césares do passado gritando, aplaudindo, e aquela mãe dizendo: meu filho, daqui mais alguns instantes, aquelas portas vão se abrir daquelas jaulas, e as feras famintas vão nos devorar. Por que, mamãe? Somente porque somos crentes em Jesus Cristo e não negaremos a fé no Senhor. Policarpo, a fogueira estava acesa. Seus algozes diziam: nega a Cristo e nós apagaremos a chama da fogueira. Entre lágrimas e soluços ele dizia: acenda mais, para que depressa eu veja o meu Senhor na glória. Por que não dizer de Richard Umbre, que passou 14 anos em prisões comunistas, torturado por amor a Cristo, suas unhas tiradas dos seus dedos, seu corpo mutilado, orelhas, pés, mãos. E diz a história que um certo dia tiraram aquele pastor da prisão para o tradicional banho de sol. E de longe ele alçou a vista, viu a esposa e um filho pequeno. Ele correu, abraçou a filha, a esposa, suas pernas tropas, trêmula, pálido, cadavérico, barbudo, esquelético. E ele disse: minha filha, trago marca do meu corpo por amor a Deus. E os guardas tomou a palavra e disseram-lhes: se você não negar a Jesus Cristo hoje, nós vamos matar o seu filho devagarinho, 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 você vai escolher hoje. Ele não houve dor a ouvir aquelas palavras, agarrou outra vez a sua esposa e disse: minha esposa, pela primeira vez eu vou pedir permissão a Jesus para negá-lo. Fazem 14 anos que eu sou torturado e não neguei. Mesmo quando a lavagem cerebral era introduzida na minha mente, eu não neguei a Cristo. Mas agora eu não posso, eu sou pai e filho é a corda do coração do pai e da mãe. Eu não suporto vê-los, eles matarem o nosso filho. Pai, eu te peço perdão para te negar somente esta vez, e depois eu te prometo que não te negarei mais. E na hora que ele disse isso, trêmulos em soluço, o seu filhinho agarrou-se com a mãe e disse: mamãe, por favor, fale para o papai não fazer isso. Diga para o papai não negar a Cristo. Deixe ele nos matar e nós nos encontraremos nos tabernáculos eternos de Deus. Levante suas mãos e dê glória àquele que vive e reina para sempre. Durabashera mandaraba kala mandaraba.
nome de Jesus Cristo. Eu sei que todos vocês, irmãos, têm saudades imensas de Jesus Cristo. E todos desejam vê-lo o mais depressa possível. E eu vou saciar um pouco de vossas saudades de Jesus Cristo. Eu vou dizer como Jesus é agora. Daqui a pouco nós encontraremos com Ele, porque já é a última hora. Daqui mais alguns instantes, fazem 10 anos que eu vi um missionário no Rio dar um testemunho de um certo pastor na Noruega, que teve uma visão e viu um grande relógio, e o ponteiro de segundo estava faltando 3 minutos para meia-noite. Isso fazem mais de 10 anos. E o Senhor dizia: fala para a minha igreja que falta 3 minutos para meia-noite. Eu creio que este ponteiro já andou mais. Nós estamos com o ponteiro quase em cima da meia-noite, porque já é a última hora da igreja na terra. Em Mateus capítulo 20, verso 1, está escrito que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu a salariar trabalhadores para a sua vinha. Saiu a hora primeira de madrugada, a hora 10ª, a hora 9ª e a hora 3ª. A hora dos profetas, a hora dos samaritanos, a hora dos judeus. Essas 3 horas já passaram. Agora é a última hora, é a hora da igreja. Chegou a hora da igreja decidir. Nós estamos em um ataque. Ou o crente se enche de demônio para combater contra Deus, ou ele se enche do Espírito Santo e começa a combater contra o diabo. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito de Deus nesta noite. Aleluia! Todos nós queremos o arrebatamento, queremos que Jesus venha. Eu quero que Jesus venha. Foi cantado aqui esta noite que só vai subir a metade, e eu creio nisso literalmente. Eu creio nisso literalmente. Isso não é invenção de vocês, irmãs cantoras. Está na Bíblia isso. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha, irmãos, deixe-me dizer como é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que a igreja o verá daqui a pouco, não é aquele que Isaías falou no capítulo 53. Sem parecer, nem formosura, como raiz de uma terra seca. O Jesus que a igreja vai ver daqui a pouco é aquele que João viu lá na ilha de Pátamo. Ele disse: olhando para trás de mim, vi o semelhante ao Filho do Homem, de cabelos brancos como a neve, de olhos como chama de fogo, de cinto de ouro na cintura e de pés semelhante ao latão reluzente. Os cabelos brancos fala da sua eternidade. Os olhos como chama de fogo diz que é capacidade de penetrar no juízo. O cinto de ouro diz que ele é sacerdote eterno. E o pé semelhante ao latão reluzente diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Vamos mais um pouquinho? Vamos? Vamos dizer como ela disse agora: só o Senhor. Outra vez. Só o Senhor é Deus. Vamos mais. Sabe por que vocês choram? Posso falar? Eu vou dizer por que é que vocês choram. E por que é que vocês gritam assim tão alto, glória a Deus, aleluia? Porque vocês não são robô. Vocês não são máquina, vocês são gente. Gente chora. Quem não chora é robô e máquina. Já estão fazendo robô que chora. Então o homem tem que chorar porque ele tem capacidade volitiva. Ele tem sensibilidade. Ele chora. Principalmente quando ele ouve a palavra de Deus e sente gozo profundo na alma. Vamos mais além. Prometi deixar vocês hoje bem leves. Olhe para cá, olhe para cá. Eles queimavam os crentes, pegavam os restos dos crentes no Coliseu de Roma, a história diz isso, e lançavam poeira ao ar. E dizia: escapa, crente,
lançava no mar, nos rios e no ar a poeira dos corpos dos crentes. Mas Deus, o nosso Deus, sabe aonde aquelas cinzas estão. E no momento que a trombeta tocar, o espírito daquele crente vai procurar as cinzas dos corpos e receber a glorificação e subir ao encontro de Jesus. Olhem para cá. Quando Jesus voltar, que a trombeta tocar, haverá 7 gloriosos propósitos: levantar do túmulo dos mortos. 2, transformar e arrebatar os vivos. 3, galardoar os servos fiéis. Quando Jesus arrebatar a igreja, uma nuvem vai parar nos ares e vai esconder a igreja da terra. E a Bíblia diz que ela ficará oculta no mistério de Deus, Cristo. Nenhum pecador verá a igreja lá nos ares. Quando Jesus arrebatar a igreja, 7 anjos tocam 7 trombetas e haverá manifestação na terra de pragas, úlceras, taças e ais, com a ira de Deus Todo-Poderoso. Haverá ânsia, vontade de morrer e não morre. E os homens clamarão aos montes e aos rochedos e dirão: montes e rochedos, cai sobre nós, esconde-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono. O anticristo levanta uma imagem, Apocalipse 13, imagem da besta. E os homens que não foram escritos no livro da vida vão adorar a imagem da besta e vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode fazer sinais? Os desviados, os perdidos, os rebeldes, aqueles que não quiseram nada com o evangelho. As pragas começam a cair e a decomposição vai ser lenta. Cai a orelha, cai o olho da órbita, apodrece aqui, apodrece o dedo e vai morrendo devagarinho, devagarinho. Ai dos desviados da igreja. Quanto de vocês, irmãos, tem parentes aqui que não são salvos ainda? Levante sua mão para o céu. Aonde está o teu filho, mulher? Aonde está o teu pai, tua mãe? Já é chegada a última hora. Daqui mais alguns instantes Jesus Cristo vai voltar. Levanta uma oração em favor daquele que não é salvo. Levanta uma oração em favor do teu vizinho perdido, antes que seja tarde demais, porque daqui a pouco a igreja desaparecerá da terra e encontrar-se-á com Jesus Cristo nos ares, no abrir e fechar de olho. Se aproxima o momento, porquanto conhecemos que é já a última hora. A escuridão, os demônios tomarão conta da terra. A igreja entra no bema, o tribunal de Cristo, e haverá 3 glórias lá em cima. Haverá corpos de crentes que vai luzir como o sol, outro como a lua e outro como as estrelas. Aqueles que muito ensinaram a justiça. Haverá 6 materiais submetidos ao julgamento: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. As glórias serão repartidas no tribunal, e na terra o véu escuro das pragas do Apocalipse cairão. E depois do grande tribunal, Salomão disse: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte para mim é o amor. Ela vai entrar agora em outro departamento da eternidade, quando a igreja com Jesus de vestes brancas, corpo glorificado, pedra branca, novo nome, Jesus na frente, a igreja olha para a eternidade e grita: levantai, ó portais eternos, levantai, ó entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pode levantar a mão e por um minuto adore a Deus. Os que são batizados com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas. Os que não são, recebam o dom de Deus agora. Isto é promessa da última hora da igreja.
Aleluia! Fale na língua do país que você vai morar lá. Fale na língua daquele país, no idioma dos anjos, no mistério de Deus. Prepara-se a grande hora. Existe um porquê em tudo isso. Há uma razão soberana da nossa fé. Porque em todos os congressos do Brasil, aonde pregamos, só se fala nesse assunto. Porque há uma razão, há um motivo para o qual a igreja só pensa nesta hora final, na hora final, na hora final do arrebatamento. E quem não pregar essa história está errado, tem que pregar arrebatamento. Jesus vem, 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 vem. O diabo diz não vem, não vem, mas vem, vem. O Espírito diz vem, a noiva diz vem, quem quer venha e tome a água da vida. Ele vem uma vez em duas fases. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo quer roubar essa esperança do coração do crente. O diabo está dizendo e boatando que Jesus não vem. A igreja vai dizer hoje que ele vem. Pode levantar a mão e dizer ele vem. Pode dizer ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Vem, 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 vem. Porque já é a última hora. Elevou-me à sala do banquete. Vamos ouvir mais um pouquinho, olhe para cá. Seu estandarte para mim é o amor. Veja aqui a multidão agora. Vamos para cá, vamos espiritualizar. Porque letra mata, vocês sabem que está escrito que letra mata. Mata ou não mata? Quem vivifica é o Espírito. Vamos espiritualizar a palavra. Olha a multidão aqui. Parece-me que vejo vestes brancas, pedra branca, um novo nome. Haverá dois povos no céu: os que receberão pedra branca e o novo nome, a igreja, e os que entrarão no céu com palma nas mãos, os mártires. Quando eu chegar lá, eu vou cantar em dois corais. Primeiro, eu canto no coral da criação. Segundo, eu canto no coral da redenção. E quando eu chegar lá, eu vou cantar 3 cânticos com vocês. Primeiro, cântico de Moisés, cântico do Cordeiro e cântico dos remidos. Digam amém, meu povo. Olha a igreja. Presta atenção, irmão. Já vai embora? Oxente. Olha para cá. Vestes brancas. Pedra. Vamos, vestes. Pedra. Novo. Levantai, ó portais eternos. Salmo 24. Levantai, ó entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Os anjos olham para baixo. Quem é o Rei da Glória? A igreja responde: é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Diga comigo: é o Senhor. Outra vez. Outra vez. Ele é o Rei. Entra nas bodas do Cordeiro. Se um crente não gosta mais de ouvir uma mensagem como essa, irmão, ele pode desanimar, pode cavar um buraco e se enterrar vivo. Está mortinho. Está mortinho, falido. Porque, gente, nós vivemos para essa esperança. Fomos salvos para duas coisas: para servir e para esperar. Esses são os dois propósitos pelas quais a igreja está na terra: servir a Deus e esperar Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Entra das bodas, pastor Albino. Lá no céu ninguém anda, desliza. Diga glória a Jesus. Desliza, não precisa andar.
Lá no céu não precisa eu falar com o pastor Abigail. Não precisa balbuciar para ele entender a minha linguagem. Lá no céu se comunica pelo olhar. Se vê como se tivesse olhos, se fala como se tivesse boca e se ouve como se tivesse ouvidos. É apenas olhando e você começa a dizer assim: valeu a pena, né, Giovanni? Valeu a pena ser criticado na terra, caluniado, praguejado. Muitos foi expulso de casa para fora, maltratado, cerrado ao meio, lançado às fogueiras. Aí eu olho com o pastor Albino e pastor Abigail, os pastores, os salvos. A gente olha para o trono assim, aí diz: olha lá, 4 tronos. E na frente do 4 trono tem 4 querubins, que a Bíblia chama de 4 seres viventes. E eles olham para Deus e dizem assim: santo, 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 santo. Vamos dizer todos nós, levante as suas mãos, vamos. Santos. Feche os olhos para ficar mais gostoso. Seja espiritual, pelo menos agora, irmão. Lembre que você não está servindo a mim, nem a palavra. Você está servindo a Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Está escrito nas coisas de Deus. Adore a Deus, ame a Deus. Diga que Ele é santo, 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 santo. Tantas vezes quantos forem preciso. Ele é santo, 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 santo. E Ele voltará. E já estamos na última hora. E na outra fileira você vai ver isso, você vai ver. Tem 24 tronos. E nesses 24 tronos tem 24 anciãos que representam a igreja do Velho e Novo Testamento. A Bíblia diz que eles têm coroa na cabeça. Coroa na cabeça. E enquanto os querubins de Santo Santo, eles tiram as coroas das cabeças, deitam no trono de Deus e diz: aleluia, digno é o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Aleluia! A igreja vai cercar a grande mesa, e lá no céu nós vamos ver um original disto aqui. Isto aqui é uma xerox autenticada. A tua palavra permanece no céu. A igreja vai cercar a mesa. Sabe quem é que a igreja vai ver lá nas bodas do Cordeiro, no Velho Testamento? A igreja vai ver Abraão, Isaque e Jacó. Mas tem outra pessoa que a igreja vai ver, é João Batista. A Bíblia diz: quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo assiste. Cortaram a cabeça de João Batista e colocaram num prato, só porque ele era crente. Mas a igreja vai ver João Batista de cabeça e tudo, em corpo glorificado lá no céu, louvando o nome do Senhor. A Bíblia não diz, mas eu digo, deduzo, acho, penso, reflito e analiso e maquino que quando a igreja começar a cantar o cântico do Cordeiro, nessa exegese sagrada, esse cântico vai falar no sangue de Jesus, porque a igreja conhece sangue, foi lavada no sangue, justificada no sangue, perdoada no sangue, resgatada pelo sangue, possuída pelo sangue, protegida pelo sangue, amparada pelo sangue, guardada pelo sangue, fortalecida pelo sangue. Os demônios saem no poder do sangue, a glória vem no poder do sangue, a autoridade vem na graça do sangue. E quando a igreja falar a história do sangue, os anjos vão ficar mais ou menos assim, ó. Porque anjos são espírita, e espírito não conhece sangue, mas essa igreja conhece o valor do sangue de Jesus Cristo. Quantos conhecem o valor do sangue de Jesus? Digam glória a Jesus, me cobre com o teu sangue. A igreja vai cercar a mesa, e parece-me que estou vendo Jesus. Irmão, é uma coisa engraçada. Jesus salva o miserável, tira ele lá da lama, puxa ele pelos cabelos, arranca ele da cova. Lá vem, traz ele, todo maltrapilho, que ele vem da fossa, né? Da fossa, não pode nem andar, cadavérico, cheio de pecado. Aí Jesus diz: espera aí que eu vou dar um jeitinho. Aí abre um chuveiro, dá um banho de misericórdia e regeneração. Olha para ele, expulsa os demônios que ele tinha todo, coloca o Espírito Santo e diz: agora fale na língua dos anjos, perdoa todos os seus pecados e diz: daqui a pouco você vai cear comigo. E nós cremos, porque já é a última hora.
A igreja vai cercar a grande mesa laureada de glória. E Jesus vai olhar para a igreja e parece que eu vejo o cântico pastor Alcides. O cântico vai ser mais ou menos assim. Olha para cá. Lá nas bodas do Cordeiro. Quem souber que está coçando a garganta, canta. Sentaremos prazenteiro, suave. Oh, que gozo verdadeiro. Aleluia. Pois no céu não há mais pranto. Agora, eis que todos como se você estivesse lá. Cristo vive nos santos. Oh, irmão, por Deus liberto. Que lindo. Pelo sangue estás coberto. E agora? Tens o teu perdão bem certo. Voz de júbilo e no céu nos canta. Faça uma pausazinha aí, selar. Olhe para cá. Aí Jesus olha para a igreja e vai dizer assim: tinha saudade de todos vós. Aguardava com muita ansiedade este encontro. Nunca mais vós vos separarei de mim. E eu vou revelar toda a glória que eu prometi para vocês. Aquilo que o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram e nunca desceu ao coração do homem. São estas coisas que Deus as tem guardado para com aqueles que o temem. Olhe para cá. Deixa eu olhar a hora. Está uma hora boa. Quase na hora de terminar. Aí, lá das bodas, pastor Albino, Jesus vai ouvir o clamor dos judeus. Não é assim? Ele ataca pelo rio Eufrates. Porque Deus seca o Nilo, pastor Edson, e seca o Eufrates. Primeiro ele seca o Nilo para salvar o Egito. O Egito e a Síria serão um povo com Israel. E seca o Eufrates para passar os reis do Oriente para o ataque chamado de Armagedon. E eles virão para destruir Israel. A Bíblia diz que eles virão do norte com 6 anzóis pelo queixo para o dia grande e terrível da peleja. E eles vêm, grande povo contigo, ó Gog, congregação muito grande. Vem Pute também com ele, que é a Líbia. Vem Gomer, que é a Alemanha. Vem Togarma, que é a Turquia. Vem o rei do sul, que é a China vermelha. E vem Gog e Magog, que é a Rússia confederada com seus satélites. E vem os etíopes. Olha para cá, se ligue na mensagem. Multidão contigo, congregação grande contigo, 38 Ezequiel, para saquear a cidade sem muro e tomar os despojos. Naquela hora, o anticristo blasfema de Deus. A Bíblia diz: e ouviu-se voz de blasfêmias que provinha da ponta. Daniel 9, 26, 27. E ele falou coisas maravilhosíssimas contra Deus. Quando ele blasfemar, o judeu remanescente rompe o pacto com ele, chega no Monte das Oliveiras e diz: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão, Isaque e Jacó, que esta terra ao teu povo daria. Socorre-nos. Na hora que eles disserem socorre-nos, a Bíblia diz: e eles chorarão como se chora ou se planteia no dia do unigênito. Quando eles chorarem e plantearem, aí Jesus olha para a igreja e vai dizer: igreja, vamos descer em glória, porque eu vou reinar no milênio. Aí o céu se abre. É agora que o céu se abre. É a pourasia. O céu se abre agora. A Bíblia diz: e aparecerá no céu, vamos ver, o sinal do Filho, e
todas as tribos da se lamenta e vê o filho do vindo numa com poder e grande. Essa palavra glória é para falar bem alto. Com poder e grande. Toma Satanás na cabeça. Pá. Diga glória a Jesus mesmo. Atos 1:11, Zacarias 13:6. Jesus vai descer da mesma maneira posicional como ele subiu. Ele subiu assim.